Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live da Caminho Azul, mais uma live da série Esperança, né? Nós vamos aí já deixando que as pessoas comecem esse movimento de entrada, né? Só para que todo mundo saiba, nós estamos funcionando tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, né? Nós estamos muito animados para esse primeiro dia, né? Da série Esperança. Gostaria de dar bem-vindo a todos que estão se aconchegando, todos que estão chegando, e a gente vai começar, enquanto está todo mundo nesses primeiros 5 minutos, né? Nós vamos ter uma hora de live. Dessa vez a série Esperança, ela ganhou um upgrade, né? Ela vai falar de coisas muito importantes, mas ela vai ganhar mais tempo. Não vão ser mais vídeos gravados, né? Vão ser vídeos agora ao vivo, e a gente não vai ter mais 2 vídeos por semana, que nem a gente fazia. A gente lançava os vídeos às quartas e quintas-feiras. Agora a série Esperança, nessa sua segunda temporada, vai começar com os vídeos a todos os sábados, ao vivo, a 1h da tarde, da 1 às 2 horas. Se vocês estiverem tendo alguma dificuldade de me ouvir e quiserem dar algum feedback por estarmos ao vivo, vocês podem escrever, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, que a gente vai, ao longo da live também, conversando com vocês, respondendo, ensinando, aprendendo, né, com as experiências de todos. É uma honra estar com vocês. Essa série Esperança, vocês sabem, é uma série que mistura conhecimentos da ciência, da religião, conhecimentos das filosofias de vida, de todas as religiões, de todas as filosofias, de todas as ciências, e tenta compilar esse movimento, esse entendimento, para um movimento único, né, de raciocínio de como devemos enfrentar as dificuldades da vida, né? Começou a série Esperança na época do início da pandemia, né? Estávamos todos nós, ou estamos todos nós, passando inúmeras dificuldades, confinamento, uma mudança de padrão, uma mudança de estilo de vida, e essa mudança exige de nós ela convida a gente a uma transformação dos nossos comportamentos, né? Uma transformação de quem nós somos, um movimento de entendimento da vida e das propostas da vida de uma forma diferente. Então, para quem não conseguiu acompanhar a série Esperança na sua primeira temporada, foi no ano passado, nós encerramos em dezembro, os vídeos todos estão gravados. Foram um pouco mais de 50 vídeos. Ela tem uma fase introdutória e depois ela tem 7 vídeos, 7 tempos, né? 7 ciclos de 7 vídeos, né? Então tem uma fase introdutória. Para quem começar a ver desde o início, vai achar um pouco estranho, porque no início ela não tinha ainda um raciocínio, um formato. A ideia era de prestar auxílio às pessoas, de ajudar as pessoas, mas a gente foi sonhando com muitas coisas, foi chegando algumas inspirações e nós transformamos ela neste grande movimento, né? Que foi inspirado também, e ele ia trazendo as ideias, e as ideias se transformaram. Então, a série Esperança, na sua primeira temporada, ela teve muito um movimento de aprendizado, né? De quem nós somos, né? Como recebermos esses estresses, como entendermos esse movimento vida, esse movimento problemas que acontecem, como que eu faço para utilizar todo esse movimento que eu tenho na vida para me transformar numa pessoa melhor, para ganhar um movimento relacional diferente, para ser feliz, né? Mesmo com tantas dificuldades. Todo mundo sabe, meu nome é Caio Abujade, né? Eu sou presidente da Caminho Azul, eu sou médico psiquiatra da infância e da adolescência, e
esse movimento de conhecimento, eu estava recebendo muitas pessoas precisando de auxílio, clamando por ajuda, e eu percebia que muito do que as pessoas precisavam era de conversar, de aprender determinados conceitos, e que a gente usa no consultório normalmente, mas que eu poderia, em lives ou em uns vídeos gratuitos, essas informações chegarem até as pessoas e elas enfrentarem as dificuldades da vida de uma forma diferente. Essa filosofia, essa educação continuada da primeira série, né, da primeira temporada, ela foi muito interessante, gente, porque ela foi ganhando esse formato, esse corpo, ao longo dos dias, ao longo das gravações. Então vocês vão perceber que quando vocês assistirem a primeira temporada inteira, e é importante assistir a primeira temporada inteira, porque ela é a base do raciocínio que a gente vai utilizar agora na segunda temporada. É como se agora a gente fosse fazer a pós-graduação daquele ensinamento. Vocês vão ver que eu mesmo aprendi muito com a série Esperança, porque se vocês verem os primeiros vídeos da série Esperança, vocês vão ver que eu estou com uma face, estou me apresentando de um jeito, né? Mas já no segundo, vocês vão ver que no final da série Esperança eu já sou outra pessoa, né? Vocês vão perceber a minha testa franzida, assim, nos primeiros vídeos da primeira temporada, e depois vocês vão vendo eu ficando mais calmo, mais tranquilo, e agora a minha testa já tá melhor, né, gente? Eu já tô, olha só, eu já tô mais amadurecido, né? Que nem a Eliette falou. Todo mundo amadureceu, inclusive quem vos fala. Então esse trabalho de aprendizado não foi um trabalho só comigo, só com vocês, só com as pessoas que estavam recebendo. As pessoas não estavam... eu não estava só ensinando, né? Eu também estava aprendendo. E essa que foi a beleza do processo. Eu talvez tenha sido o primeiro aluno, porque eu era o primeiro a ouvir, né, aquilo que eu estava falando. Então, essa foi uma educação continuada, já, tá, gente? Não adianta a gente ver um vídeo ou outro. Até adianta, porque nos dá tranquilidade, a gente aprende algumas coisas. Mas o ideal é que a gente possa ver a série inteirinha. A gente pode ver um vídeo por dia, um vídeo a cada 2 dias, um vídeo a cada 3 dias, porque ela tem um aprendizado, ela é uma educação continuada. E essa educação, ela é ímpar, tá? Então a gente dividiu em 7 etapas, e essas 7 etapas, elas conferem contextos sequenciais, tá? Então eu não consigo ir para a segunda etapa se eu não aprender a primeira, eu não consigo ir para a terceira sem aprender a primeira, é uma sequência lógica de aprendizado. E a primeira etapa era um autocuidado, uma melhoria de nosso campo mental, o entendimento do porquê cuidar de nós mesmos é importante para que nós possamos também nos desenvolvermos, evoluirmos, crescermos como indivíduos, como pessoas. Depois, numa segunda etapa, nós aprendemos a entender o que é o ambiente que nos cerca, o ambiente ao qual nos relacionamos. Esse ambiente que tem coisas, que tem pessoas, que tem vida de uma forma geral, né? Tem plantas, tem bichos, tem material, tem pessoas íntimas que amamos, pessoas que convivemos, pessoas que não nos relacionamos muito bem. Então, na segunda etapa, o objetivo foi aprender quem são essas pessoas, o que é esse ambiente, né? A gente conseguiu definir ele bem como um material pedagógico, né? Como se ele fosse o material que a gente usa para ir na escola, né? O nosso caderno, o nosso livro, né? E assim por diante. E esse material pedagógico, ele tem uma função, né? Todo material pedagógico nos ensina algo. Então, a vida seria uma grande escola de transformação de nós mesmos, só que para a gente entrar nessa escola, nós precisamos estar saudáveis, nós precisamos ter mentes que estão plenas, mentes que estão organizadas, mentes que têm, que a gente chamou de razão pura, que é um termo muito utilizado por Kant, né? Então, essa razão, essa capacidade de interagir com o ambiente, com a nossa razão pura, essa razão sem estar contaminada com depressão, com angústia, com ansiedade, a gente precisa cuidar primeiro de nós mesmos para daí a gente entender esse ambiente que nos cerca. E aí, no nosso terceiro ciclo, a gente aprendeu sobre a grande energia que move tudo. Então, estáveis de nós mesmos, compreendendo tudo que nos cerca,
a gente precisa entender a energia que nos movimenta, né? E a gente sabe que essa energia é o amor. Então a gente gastou um ciclo inteiro para que a gente entendesse o que é o amor. Esse movimento maravilhoso que nos movimenta a fazer tudo. Tudo que nós fazemos é por amor. Por mais que seja um amor imaturo, um amor primitivo, um amor que ainda é vaidoso, um amor que ainda é egoísta, um amor que ainda é orgulhoso, um amor ainda que quer tudo para si, ainda é assim, é amor, a gente tenta se movimentar. E a gente aprendeu que esse conceito de amor ele vai se modificando ao longo do nosso desenvolvimento. E ainda vai se modificar muito. Nós ainda vamos aprender muito sobre o amor. O que a gente entende hoje de amor vai mudar muito. E essa é a beleza do processo. Depois, com esses 3 formatos, né, consagrados, que é a estabilidade de nós mesmos, né, o conhecimento do ambiente e essa energia que movimenta o amor, nós aprendemos então a nos prepararmos para o trabalho. Tá? O movimento em si é o trabalho. E nós fizemos aquela correlação muito importante de que o trabalho é um movimento de relacionamento. Então, o preparo para o trabalho é o preparo para que nós nos relacionemos. Nós precisamos entender que nós só trabalhamos para que possamos nos relacionar. O objetivo da vida, gente, é nós nos relacionarmos. Todas as filosofias de vida, todas as religiões, todo o conhecimento científico, desde o entendimento do que é um átomo, do que é uma molécula, do que é um ser vivo, nós entendemos que os ser vivos existem, que tudo que existe na natureza tem por objetivo se relacionar. Tem por objetivo entrar em relacionamento. E é isso que a metáfora do relacionamento é o trabalho. Ah, não, Caio, mas eu vou lá no meu trabalho para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família. Muito bem, mas só que para você ganhar o dinheiro, você vai ter que se relacionar. O dinheiro que você ganha permite com que você se relacione. Na hora de comprar alguma coisa, na hora de usar esse dinheiro para sua família se divertir, ou para se alimentar, ou para custear qualquer coisa, este é um movimento de relacionamento. Então, um trabalho é o movimento que nos permite nos relacionar. E a grande dinâmica da vida é por que a gente precisou criar um ciclo só para nos prepararmos para trabalhar. É porque o preparo para o trabalho está diretamente ligado ao preparo para o bem se relacionar. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos uns com os outros. E este é o movimento. Você só trabalha para fazer amigos. Aonde você estiver, no seu trabalho, com quem você for se relacionar, fazer amigos. E quando essa amizade ficar muito íntima, você faz amigos íntimos. E quando essa intimidade ficar muito íntima, você faz amores. E esses amores e esses relacionamentos vão aumentando. E o ganho real do nosso trabalho não é de forma nenhuma o dinheiro, a matéria que nos envolve. O verdadeiro valor do trabalho é a quantidade de bons amigos, é a quantidade de amores, de relacionamentos que nós vamos criando ao longo dessa extensa e longa vida, tá? Então, é muito importante de vocês consagrarem esse raciocínio, de vocês entenderem esse raciocínio, porque aí a gente passa a entender os objetivos reais do trabalho, os objetivos reais deste movimento. Por isso que a gente precisa de um preparo, né? Depois nós fizemos uma etapa inteira de entendendo os relacionamentos íntimos, porque é através desses relacionamentos íntimos que nós melhoramos quem nós somos realmente, melhoramos a nossa capacidade de se relacionar. É dentro dos nossos ambientes domiciliares que nós entramos em intimidade, porque nas nossas atividades sociais, fora de casa e no trabalho, muitas vezes as pessoas não nos conhecem, elas conhecem quem a gente gostaria de ser, mas as nossas dificuldades, quem realmente nós somos, a gente só começa a apresentar
quando a gente ganha mais intimidade, quando a gente mergulha ali dentro de nós mesmos. E só quando a pessoa passa a conviver com a gente no dia a dia é que ela passa a conhecer quem nós somos, né? E aí ela apresenta isso pra gente. Os amigos apresentam com uma certa delicadeza, com certo carinho. Os inimigos apresentam isso escancarando as nossas dificuldades na nossa cara. E é muito importante, porque Jesus até pedia para nós amarmos os nossos inimigos. E devemos mesmo, porque são eles que vão mostrar a real face das nossas dificuldades. E a partir daí nós vamos aprender muito. Nós vamos nos desenvolver muito. Nós vamos mergulhar num movimento de podermos nos modificarmos. Aprendemos sobre os erros e como é que nós devemos amar os nossos erros, porque eles são as nossas fontes de reparo. Eu não devo ter medo de errar, eu não devo ficar instável ou sofrendo porque eu errei, né? Porque é normal errar. Nós somos imperfeitos por natureza e nós vamos errar muito. Mas a melhor vantagem do erro é nós termos a humildade de reconhecermos que erramos, de considerarmos os erros coisas importantes para nós. Porque quando eu reconheci que eu errei, eu posso modificar isso. Eu sempre tenho o dia seguinte para fazer diferente. Eu sempre tenho o dia seguinte para fazer melhor, né? Para convocar essa transformação de mim e de todas as mazelas que eu criei com aqueles erros. Então eu tenho que estar animado quando eu errei. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar esperançoso quando eu errei, porque se eu reconheci que eu errei, já é um passo maravilhoso. Falei, opa, fiz errado. Falei com aquela pessoa desse jeito, mas eu deveria ter falado de outro jeito. Como é que eu vou fazer agora para amanhã eu reparar, eu fazer diferente, eu fazer melhor, eu entrar de novo nesse movimento de relacionamento e fazer cada dia melhor? Eu tenho sempre o dia seguinte. E a intimidade, ela é maravilhosa, porque eu como, eu acordo, eu durmo com essas pessoas todos os dias. Então é muito mais fácil de eu errar em casa. E as pessoas ficam se alfinetando umas às outras, porque elas pegam esses erros que nós temos e que os outros que nós conhecemos têm, que nós amamos têm, e nós ficamos usando esses erros para nos sentirmos culpados ou para ficar culpando o outro, criando um movimento aversivo ao erro, transformando o erro num grande problema. E aí a gente cria essa sociedade que quer ser perfeccionista, que não entende a importância do erro, que não entende a beleza do erro. E aí a gente fica querendo ser perfeito e cobrando dos outros que sejam perfeitos para conosco, para que daí a gente chegue num patamar de perfeição irreal, que não existe, que a gente nunca vai alcançar, né? Então, esse movimento íntimo de trabalho que a gente tem nos nossos domicílios, ele vai conseguir tirar isso da gente, se nós soubermos aproveitar. Se nós soubermos olhar para todos que nos cercam e vermos a importância que eles têm para transformarmos quem nós somos, tá? Depois nós vimos os relacionamentos fraternos, né, e cooperativos na sociedade, né? O quanto nós estamos na importância de não só mais um relacionamento íntimo só para quem nos cerca, né? A importância de nós sermos bons em sociedade, né? Então, os relacionamentos que nós fazemos, às vezes, com pessoas que não conhecemos, né? Essa história de darmos as mãos num país, numa comunidade, de nós lutarmos por aquilo que é direito, não cobrando que o outro faça melhor, que ele faça diferente, mas que nós mesmos possamos dar o melhor de nós, naquele espírito de serviço de que quando eu trabalho bem, quando eu me relaciono bem com todos que me cercam, o mundo vai ser diferente, minha cidade vai ser diferente, o meu país vai ser diferente, as pessoas que me cercam vão ser diferentes, tudo vai ser diferente quando eu der o melhor de nós, quando eu der o melhor de mim. E aí é como se eu tivesse todo mundo dando as mãos, todo mundo se unindo
numa grande vontade coletiva de ser melhor. E aqueles que ainda não conseguem fazer isso, porque ainda estão na primeira etapa da série Esperança, porque ainda não conseguiram cuidar ainda da própria doença, porque ainda não têm a razão pura, porque ainda estão sofrendo muito, essas pessoas nós temos que ter compreensão, nós temos que ter compaixão, mesmo que a agressividade delas nos faça mal. Porque é óbvio que quando eu estou adoecido, eu vou fazer mal aos outros. É óbvio que quando eu ainda não entendi para que serve o ambiente, porque quando eu ainda não entendi o amor, quando o meu amor é muito primitivo, muito egoístico, muito imaturo, muito orgulhoso, é óbvio que ele vai fazer mal para a sociedade. E a gente tem que compreender porque essa pessoa ainda não começou o curso. Porque esse curso da série Esperança, gente, não é um curso que só existe para quem assiste a série Esperança. Ele é o curso de todos os seres humanos. Todos os seres humanos entraram na Terra, estão fazendo o curso, querendo eles ou não. O que a gente fez na série Esperança foi só entender isso e tentar traduzir para que a gente crie um raciocínio metodológico para aquilo que já existe. E para aquilo que todas as filosofias, todas as ciências, todas as religiões estão tentando fazer. Então isso é um movimento que já existe. Só que tem gente que está na primeira fase do ciclo, tem gente que está na segunda, tem gente que está na terceira, tem gente que está na quarta. E vamos lembrar que quando a gente termina a última série, o último ciclo, nós começamos de novo o primeiro ciclo, porque a gente já vê a vida diferente. A série Esperança é um grande ciclo. Boa tarde, João. Boa tarde, bem-vindo, viu, meu filho? Joãozinho, nosso querido, né? Ele é um artista, gente, é um artista, né? Então a série Esperança, ela é um ciclo que se renova a cada dia, a cada mês, a cada ano, que se renova a cada vida que a gente tem, para quem acredita no reencarnacionismo, né? E agora a gente chegou na nossa segunda temporada, né? Se a gente já aprendeu todo esse movimento na primeira temporada, e para quem não aprendeu, tem que ver isso tudo de novo, porque é um movimento lindo, que eu não canso de rever, né? Porque eu aprendo muito com isso. Agora a gente vai entender como ensinar. Como ensinar isso? E para quem que a gente ensina? É lógico que nós estamos ensinando para nós mesmos, mas nós vamos ensinar para os nossos filhos. As pessoas mais importantes que chegam na Terra e que precisam receber esse tipo de ensinamento. Precisam entender por que elas estão vivas. Como é que a gente dá bem-vindo ao planeta para essas crianças lindas com grandes potenciais e que a gente ainda não sabe como ajudá-las? A gente ainda tem um movimento de desenvolvimento e de criação dessas crianças que é um movimento, gente, muito enraizado em dificuldades da nossa sociedade. Né? Nós viemos de uma sociedade pós-guerra, uma sociedade que cria as crianças para que elas sejam soldados. A gente aprendeu isso, né? Nós fomos criados assim, gente. Né? É muito interessante isso, quando a gente traz esse ranço de aprendizado, né, da guerra. Os nossos pais, os nossos avós viveram quase 100 anos de guerra, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e eles ensinavam, né, nesse momento da humanidade, nós aprendemos a desenvolver crianças para sobreviver. Para sobreviver. Sobreviver dificuldades imensas, gente. Dificuldades trágicas. Na Europa, famílias passavam uma semana com 5 batatas. Uma batata para dividir entre a família inteira por uma semana. E os pais criavam os filhos com muita agressividade, deprimidos. Né? Por quê? Porque eles imaginavam que as crianças precisavam aprender dentro de casa a sobreviver.
Então eu preciso ser agressivo com meu filho, porque a vida vai ser agressiva com ele. Então eu preciso treinar ele desde cedo a suportar o sofrimento. E o capitalismo ainda pegou isso e falou assim, mais do que isso, a vida é uma competição. A vida é uma competição. Então o meu filho, ele tem que ser melhor que os outros filhos. Então eu preciso criar um ideal competitivo desde o início. Olha como a nossa educação no Brasil está para o vestibular. Os pais se preocupados tanto com o vestibular, tem escolas, gente, que estão fazendo simulado de Enem na 5ª série, na 4ª série. E os pais amam isso, porque o meu filho vai estar preparado para competir, vai estar preparado para ser melhor. E aí ele sendo melhor, ele garante a própria sobrevivência. Ele garante o sustento dos filhos dele. Mas e os outros? Não importam os outros. Importa o meu sustento. Então nós fomos criados assim. Não era maldade dos nossos pais, não era maldade dos nossos avós, mas eles foram criados assim. Este movimento de desenvolvimento de criança na força, na dor, no castigo, na angústia, na raiva, no ódio, para seres, gente, que vieram para o planeta indefesos, que precisam de ajuda para comer, que precisam de ajuda para se vestir. Nós hoje queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. Com 4, 5 anos de idade, se o nosso filho erra, ele toma grandes broncas. Ele toma castigos em que ele fica sozinho, isolado num canto, para pensar o quê? Em ter raiva. E aí eles aprendem logo cedo a sentirem raiva, a sentirem angústia, a sentirem depressão. E mais, quando nós não podemos ensinar e não podemos estar presente, o que nós fazemos? Colocamos a mídia com eles. E a mídia com uma internet que tem coisas maravilhosas, gente. Maravilhosas a internet tem. Só que a internet também tem coisas perigosíssimas. A internet hoje é uma terra sem lei, onde todo mundo pode fazer e falar tudo o que quer. E tem crianças com 3, 4 anos de idade sozinhas entrando nos vídeos e aprendendo coisas que a gente nem imagina. Com acesso com pessoas que a gente nem conhece. A gente tem medo que o nosso filho saia pelo portão da nossa casa e que aconteça alguma coisa muito ruim com ele, né? Porque pode ser sequestrado, alguém pode influenciar ele negativamente, né? A gente tem muito medo disso, né? Só que a gente não tem medo da internet, desse portão virtual que conecta ele ao mundo inteiro. E mais, a gente não treina os nossos filhos a usar a internet. A gente não treina eles a aprenderem o que é certo e errado. Muito pelo contrário, a gente fica tão maravilhado que a gente aprende com eles. A gente vê, nossa, meu filho com 1 ano já sabe entrar no Instagram, já sabe mexer. Meu filho com 2 anos já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo. Eu ainda nem sei fazer o que ele sabe fazer. Que perigo é esse? Olha que perigo. Se você der um carro para uma criança dirigir com 5 anos de idade, ela de tanto olhar você fazer, ela já sabe fazer. Mas por que você não dá o carro para ela? Porque ele pode sofrer um acidente. A mesma coisa acontece com as crianças hoje em dia, gente. Perigosíssimo. Só que a gente ainda não entendeu a importância da nossa presença, do nosso conforto, da nossa sabedoria, que o tempero da nossa ocitocina, do hormônio do amor que a gente administra todos os dias. A gente acha que o mais importante é a gente ir trabalhar, se sacrificar e trazer o dinheiro e a comida e os bens materiais. E a gente esquece que isso é importante, mas que o mais importante é a nossa presença, é o nosso carinho, é o nosso amor, é os nossos ensinamentos. É eu pegar aquilo que eu aprendi na série Esperança e transpassar com o exemplo do dia a dia. Por exemplo, aquilo que nós falamos sobre o erro. Qual o pai
que mostra para o filho o quanto ele erra, o quanto ele é imperfeito e o quanto ele está aprendendo. É isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a estudar o desenvolvimento das crianças nesta série, que vai ser lindo, gente, porque nós vamos começar estudando desde antes da gravidez. Nós vamos estudar o desenvolvimento dos nossos filhos muito antes da mãe e do pai ficarem grávidos, deste casal ter se unido. Nós vamos estudar o movimento do desenvolvimento que começa antes mesmo da união do casal. Pois o movimento é cíclico, gente. É cíclico, né? As famílias, elas já são enraizadas em contextos eletromagnéticos de comportamentos que elas vão transpassando de pais para filhos e ninguém cresce, ninguém evolui. Nós temos que pegar todo esse conhecimento que a gente tem e internalizar ele nos nossos corações e transpassar isso para os nossos filhos. É esse o movimento. A série Esperança vai fazer com que nós agora não só aprendemos a viver as dificuldades, como também transpassamos isso para os nossos filhos. Exemplificamos, ouvimos tanto Jesus, todas as filosofias, todos os conhecimentos falar, o exemplo é o que faz o desenvolvimento acontecer. O comportamento de estar junto, unido, todos no mesmo ambiente, é o que faz o bom desenvolvimento. Mas como fazer isso, Caio? Como eu ser? O que é um bom exemplo? Como que eu faço para o meu filho ver que está errando e não copiar o meu erro? Olha isso, gente. Meu filho vê que eu estou errando e não copiar o meu erro. Porque eu quero esconder que eu erro. Porque eu não quero que meu filho copie o meu erro. Né? Eu quero esconder que eu erro. Porque eu não quero fazer com que o meu filho veja e entenda as dificuldades que eu enfrento. E isso é muito importante. Todo mundo entender. Que eu não vou ensinar o meu filho que eu erro só. Eu vou ensinar o meu filho que eu aprendo com o meu erro. Eu vou ensinar o meu filho que eu não sou um super-herói, que nunca erra e que é perfeito, mas que eu sou um herói que auxilia a si mesmo e a todos que me cercam a serem melhores, através do meu exemplo de transformação. Esse movimento ele é complexo, ele é difícil. Como é que eu faço para ter a minha melhor saúde mental? Como é que eu me organizo? Como é que eu organizo os ambientes onde eu estou, onde eu convivo com a minha família? Como é que eu trago aquele primeiro ciclo, que é o ciclo da saúde mental, não só para mim, mas para o meu ambiente domiciliar inteiro? Como é que eu ensino para o meu filho sobre o que é o ambiente? Sobre como o ambiente funciona como um material pedagógico para ele. Como é que eu ensino para o meu filho este processo desenvolvimentista do amor?